Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler apenas o versículo 9. Vamos refletir naquilo que o Senhor tem para nós nessa oportunidade. Marcos, capítulo 10, apenas o versículo 9. A palavra ela diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de juntos nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus, para aprender a teus pés. Nos conceda, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Pai, como precisamos conhecê-lo. Então abra a tua palavra para nós, que este tempo seja um tempo de céus na terra. Que teu Espírito Santo, Pai, venha iluminar as nossas mentes, Pai, e interpreta para nós a tua palavra. Teu Espírito que a inspirou, a revele para nós. Nos dê sabedoria, Pai, para compreender mais uma vez as Escrituras. Nós não temos capacidade em nós mesmos de mergulharmos nas profundezas da tua palavra. Então nos leve pelo teu Espírito a compreendermos, a entendermos e aplicarmos em nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, aqui, claro que a verdade original explícita aqui está falando do contexto de casamento, divórcio. Mas, irmãos, eu quero hoje tratar com os irmãos não de uma forma da palavra aqui original, que então nós teríamos que avaliar todo o contexto e teríamos que falar então, trazer sobre a questão do casamento. Mas nós vamos ver as verdades implícitas que estão aqui nesse versículo, dizendo que aquilo que Deus de fato separou, ninguém pode ajuntar. E aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar também. Então, se nós fôssemos aqui analisarmos esse texto, esse versículo, de uma forma literal, espiritual, teríamos que analisar todo o contexto do casamento, do divórcio, mas não é o nosso assunto para esta noite. Então, nós vamos analisar as verdades implícitas, onde nós não vamos ver aqui o contexto, mas usar esse versículo aqui apenas para verificarmos as coisas maravilhosas que Deus ajuntou e que não pode ser separada, e as coisas que Deus uniu e que não pode, as coisas que Deus separou e não podem ser ajuntadas, e as coisas que Deus uniu e que não podem ser separadas, são indissolúveis. Então nosso Deus e Pai é um Pai maravilhoso. Vocês se lembram que o nosso Deus e Pai, Ele gosta de dividir, separar as coisas. Se você ler aquele texto de Hebreus 4:12, lá está escrito assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante ou cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes. E quando ela penetra em nós, ela, por ter dois gumes, ela divide, separa alma, espírito, juntas e medulas. Uma das primeiras coisas que temos que avaliar aqui, irmãos, sobre a questão da separação, Deus ele não uniu a alma e o espírito. Há uma separação. Então, ali fala a alma fala da nossa psique, a alma fala das nossas emoções, das nossas vontades, fala dos pensamentos, das intenções do nosso coração. E somente a palavra tem o poder para nos habilitar a, então, compreendermos aquilo que é alma e aquilo que é do espírito. Queridos, talvez por falta de um conhecimento adequado da palavra de Deus, ou de revelação, de entendimento nas Escrituras Sagradas, estamos vivendo um cristianismo totalmente averso daquele proposto nas Escrituras Sagradas. Porque há uma mistura de alma e espírito que isso é assustador. Irmãos, muitas coisas que são feitas em nome do Senhor, elas são feitas absolutamente no campo da alma e não do nosso espírito. O Espírito Santo, ele dirige o nosso espírito, e quando nós nascemos de novo,
Ele vai começar a operar em nós uma transformação, a santificação da nossa alma, a salvação da nossa alma. O Espírito, Ele já regenerou. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1 vai dizer exatamente isso. Então, pela vida de Cristo em nós, Ele só pôde habitar em nosso espírito e vivificá-lo porque o pecado foi tirado de nós. Texto muito conhecido. Sabendo isto, Romanos 6,6, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. E nós sabemos que ao terceiro dia o Senhor trouxe o Pai, Jesus dentre os mortos, e juntamente com Ele, Efésios 2,6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é novo nascimento. Novo nascimento não é nós aceitar Jesus. Novo nascimento é você crer que você morreu, ressuscitou com Cristo. O apóstolo Paulo ele escreve assim em 1 Coríntios 15:36: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. E Jesus vai dizer para Nicodemos, que era mestre em Israel: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em João 3,5, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, sem novo nascimento, há apenas cristandade e não cristianismo. Cristandade é um povo que vive na era das emoções, faz as coisas na energia da carne, porque a alma ela grita, a alma nossa grita, a carne grita. A palavra alma também no original tem uma raiz grega que significa carne. Em Gálatas 5:24 o texto é muito claro, dizendo o seguinte: e os que são de Cristo, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Muito claro isso, irmãos, porque se a carne não for crucificada, porque ela já foi crucificada, temos que crer que ela foi. Se não foi crucificada, os poderes latentes da alma, os eflúvios da alma, eles vão fluir. As pessoas vão dizer o seguinte: eu estou sentindo a presença de Deus. Alma. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, não pelo sentimento. Então, por isso que a palavra, quando penetra em nós, como aquela adaga de dois gumes, aquela faca de dois gumes, ela divide alma e espírito. Irmãos, há um sensacionalismo, há um ambiente criado para a manifestação da alma em nome de Deus, e quando a alma, de fato, ela é exaltada, ela é tocada, quando a alma ela é inclinada para fazer coisas que verdadeiramente uma pessoa acha que é correto, que nós entendemos como emocionalismo, e é criado todo um ambiente, um fundo musical. Vocês já ouviram alguém ministrando a palavra que tem um fundo musical? Você já ouviu quando um pregador diz assim: irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho tal, versículo tal, quem encontrou diz glória a Deus, quem não encontrou diz misericórdia, quem está feliz aqui diz glória a Deus. Isso é picaretagem. Eu não posso dar glória a Deus porque o homem está dizendo, porque o pastor está dizendo. Eu só posso dar glória a Deus quando o Espírito toca-me pela palavra, através de um louvor. Quando o Espírito nos toca, eu posso dar glória a Deus, alto, baixo, em silêncio, aí vai de cada um. Percebe, irmãos? Então, acho que para adorar o Senhor, quando a adoração é no Espírito, a letra que nós temos cantado, ela tem que ser uma letra que se adequa às Escrituras Sagradas, porque aí vai haver um desenvolvimento da nossa salvação da alma,
onde o Espírito Santo vai começar a ganhar terreno em nossa alma. Nós vamos rendendo a nossa alma. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 31, dia após dia morro. Mas Paulo já não morreu com Cristo? Paulo já não creu que ele foi crucificado com Cristo? Creu, mas Paulo levava o morrer de Cristo diário. 2 Coríntios 4,10, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida do Senhor Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Não tem como a pessoa de Cristo se manifestar através de nós, se nós não levarmos uma vida de cruz. Lembra que Jesus disse em Lucas 9:23? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. Então agora nós vamos ver essas verdades implícitas, não explícitas, contidas aqui no versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é uma verdade explícita. Está se referindo à união conjugal. Se foi Deus que ajuntou homem e mulher, se tornaram marido e mulher, se a união foi feita pelo Senhor, não separe o homem. E depois vai ter com ele. Percebe, irmãos? Agora, qual que é a verdade implícita aqui? O que Deus separou, não ajunte o homem. Então nós vamos ver algumas separações na palavra dessas verdades implícitas, para nós termos um conhecimento mais adequado, que Deus ele trabalha de muitas maneiras para nos alcançar, né? Então isso é muito interessante. Nós vamos analisar hoje a verdade implícita aqui de Marcos 10, versículo 19. Então, irmãos, nós vamos ter como pano de fundo Hebreus 4:12, que a palavra ela divide alma e espírito. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, segundo esse texto aqui que nós acabamos de ler, nós vamos pegar a verdade derivada dessa palavra aqui implícita, a verdade derivada, não a original, mas a derivada dessa palavra implícita no texto, não falando do homem e da mulher, do casamento. Seria uma verdade original, explícita, mas nós vamos tratar dessa verdade implícita, não do homem e da mulher. A verdade explícita é que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade implícita agora é: o que Deus separou, não ajunte o homem. Agora, o que Deus separou, irmãos? Nós temos que começar pelo começo para entendermos todo o contexto bíblico. Pegar a Bíblia desde Gênesis. Se você entender, ler com bastante perquisição, com bastante acuidade, com bastante minudência, você vai compreender toda a Bíblia a partir desses 3 capítulos. Gênesis 1, 2, 3. Se você passar a ler pelo menos umas 50 vezes esses 3 versículos, aos pés do Senhor, Ele vai lhe dar um contexto geral de toda a Bíblia, porque todos os textos da palavra, todas as profecias dos profetas que falaram, toda a lei, todos os 613 mandamentos, elas estão ligadas com Gênesis 1, 2, 3. É incrível, irmãos, é precioso demais. Então, para nós entendermos aquilo que Deus separou, não ajunte o homem, nós temos que começar com Gênesis capítulo 1. Eu quero convidar os irmãos a ir para Gênesis capítulo 1, versículo 4. Aqui nós temos uma declaração fundamental, importante, e para nós termos mais clareza, porque às vezes nós passamos por esses textos, nós não temos uma dimensão adequada daquilo que o Pai fez. Deus criou, mas o que Ele fez com a sua criação? Vamos ler aqui no versículo 4, presta atenção, irmãos, é muito interessante. Diz assim, verso 4: E viu Deus que a luz era boa. Agora escute aqui: e fez separação
entre a luz e as trevas. Então, aquilo que Deus separou, nós não podemos ajuntar. Tem pessoas que tentam ajuntar luz com trevas. Não funciona, irmãos. Não vai funcionar. Então, o que Deus separou, nós não podemos unir. Luz e trevas, tem possibilidade de nós unirmos isso? Não tem nenhuma possibilidade. Mas por que Deus fez essa separação? Luz e trevas. Se nós formos aqui analisar o que ocorre nas trevas, a noite das trevas, porque uma pessoa não regenerada, ela pode ser um crente, pode ser um evangélico, sem nunca ter nascido de novo. Ela pode ter aceitado Jesus, ter sido batizada e quando morrer vai para o inferno, porque nunca nasceu de novo. E para nascer, necessário, tem que morrer. E se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continua sendo um bom crente, um bom evangélico, um bom religioso, quando morre vai para o inferno. E inferno é densas trevas. Quem morre hoje sem Cristo, ele vai direto para o inferno. Não tem possibilidade dessa pessoa habitar com a luz. Irmãos, a gente conversa com evangélicos, líderes religiosos, que conhecem a Bíblia, mas não têm a revelação do seu novo nascimento em Cristo. Vão perecer. Pastor, padre, bispo, papa, se não nascer de novo, não pode. Então isso significa, irmãos, que algo interessante ocorreu ali naquela cruz. Jesus, ele não morreu sozinho. A mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, ela afirma que o pecador também morreu com Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que morrer. E a Bíblia diz que nós já morremos, então temos que crer que nós já morremos. E levamos o morrer dele todos os dias em nosso corpo. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é cristianismo. Houve morte, ele não morreu sozinho, mas eu estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, se Jesus morreu, eu também morri. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo vivendo a sua vida em mim. Isso faz toda a diferença, irmãos. Agora aqui, nós vemos que Deus o Pai separou luz e as trevas. Então nós não podemos unir a luz da sabedoria de Deus com as trevas da ignorância. O apóstolo Paulo, ele diz que, espiritualmente falando, sobre a questão das trevas, ele vai dizer lá em Efésios 4, 17 e 18, obscurecidos de entendimento. Ou seja, a palavra obscurecido, no original, a ideia é que seu entendimento está em trevas. Em trevas. Então, que Paulo vai dizer também, tem uma raiz lá, que é grega, que fala essas trevas, é a ignorância espiritual de compreender as Escrituras Sagradas. Então, queridos, não dá para unir as trevas com a luz da sabedoria divina. Se o Espírito não revelar na palavra o que é luz, o que é trevas, nós sempre vamos viver em trevas. E a maioria da cristandade, que nunca nasceu de novo, eles vão para os templos evangélicos, porque lá eles se sentem muito bem. Temos luzes, temos fumaça, temos aqueles cânticos que vai exaltar a alma da pessoa, e as pessoas se arrepiam e elas choram. É tudo anímicos, tem nada de espiritual. Eles estão vivendo o sobrenatural de Deus. E onde é que está escrito isso, que nós vivemos o sobrenatural de Deus? A Bíblia fala que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Cuidado com o sobrenatural. No sobrenatural
tem muitas vozes. Como é que você vai identificar qual é a voz do diabo e qual a voz de Deus? Pela palavra. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas seguem porque lá em João 10 mesmo, o Senhor Jesus disse assim, porque ela conhece a voz do pastor, e eu vou adiante delas e elas me seguem. Ela não vai seguir o estranho, porque a voz do estranho é uma voz confusa. Paulo fala que o príncipe da potestade do ar, ele habita agora nos filhos da desobediência, ele habita no ar. Então tem muitas vozes, entende, irmãos? Isso é muito perigoso. Então não dá para nós unirmos trevas com luz, porque Deus fez separação de trevas e aquilo que é luz. Normalmente as pessoas, elas se embriagam, as maiores orgias e depravações acontecem período da noite. Você pode ver as pessoas que são marginalizadas, elas vivem uma vida vegetativa à noite. Quando a noite adentra, os poderes das trevas se levantam e começam as execuções. E muitos gostam mais da noite. Pessoas que falam assim para nós, eu não vejo a hora que chega sexta e sábado. Mas por quê? Para ir para a balada. Fazer o que na balada? Curtir a vida. Você poderia curtir a vida se você tivesse uma vida para curtir. Irmãos, isso é muito perigoso. Agora, o que é mais perigoso ainda são as trevas espirituais. O genuíno alimento de Deus tem sido sonegado para o povo que quer buscar a verdade. Eles são iludidos, enganados pelos picaretas da religião. Em onde busca só o financeiro, só a lã das ovelhas. Percebe? Irmãos, misericórdia. É tantas campanhas em nome do Senhor. É tantas maracutaias em nome do Senhor. É tantas profecias em nome do Senhor. Mas não é o Senhor que profetiza. Se você vê aqui um homem na frente bem engravatado, bem assim aparentado, falando em nome de Deus, muitos confiam. Mas nós temos, irmãos, que ser como os bereanos, Atos 17, 11. Aqueles bereanos, eles ouviram a palavra de Deus, da boca daqueles homens, mas eles examinavam todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não vamos ouvir. Que história é essa? Então por que muitas vezes o povo é iludido? O povo é enganado? Porque o povo tirou os olhos da palavra de Deus. Começa a ser conduzido pela cabeça dos homens. É dos homens que provém todo o erro, irmãos. É doutrinas engendradas pelos homens, algo que Deus não disse e os homens estão dizendo, algo que Deus não mandou profetizar e eles estão profetizando e profetizando em nome de Deus e enchendo as pessoas de vãs esperanças. Abra comigo num texto, Jeremias, capítulo 23, verso 16. Jeremias, capítulo 23, versículo 16, que diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Presta atenção. Ele está dizendo aqui: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Olha, você já ouviu as pessoas dizer assim: olha, Deus mandou te dizer uma coisa. E muita gente acredita nisso, irmãos. E as coisas acontecem. Cumpriu a profecia na vida do irmão, da irmã. Queridos,
A Bíblia diz em Gênesis que fala das bênçãos também, das profundezas, que é de Satanás. Tudo que Deus tem para mim e para você está na sua palavra. Fora da palavra só tem engodo, erro e engano, veneno mortífero. Nós temos que saber o que nós estamos nos alimentando. Então, vamos continuar aqui, irmãos. Olha só o versículo 26 desse mesmo capítulo, o versículo 25. Deus está dizendo: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Aí Deus falou comigo no sonho. Cuidado com o sonho. Deus falou antigamente aos pais pelos profetas de muitas maneiras, inclusive com sonhos, mas hoje, segundo Hebreus 1 e 2, nos fala pelo Filho. O que é falar pelo Filho? É falar pela sua palavra, pela sua verdade. Sonhei, sonhei. Verso 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Por que engano o seu próprio coração? Aqui em Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O meu e o seu coração é enganoso. Não confie no seu coração. As pessoas falam assim: siga o seu coração. Você está louco. Misericórdia, siga o Senhor, siga a palavra. Aí ele diz o seguinte, verso 27, os quais cuidem fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. É Baal que sopra nos ouvidos deles, eles profetizam. Ele continua dizendo: o profeta que tem sonho, presta atenção, quem que é o profeta? Aquele que profere a palavra de Deus, não é aqueles que têm visões do futuro. Deus nunca afiança isso na sua palavra, irmãos. Os profetas sim falaram antigamente, através do Senhor, mas hoje não, nós temos tudo revelado na palavra. Então, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com trigo. Ele chama o sonho de palha e a palavra de trigo, diz o Senhor. Aí ele diz assim no verso 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça ou que quebra a pedra, quebra a penha? Está vendo? E depois vocês leiam esse capítulo 23 de Jeremias. Ele é impressionante, irmãos, contundente. Sabe o que vai acontecer com esses profetas que vivem uma vida de trevas e não querem vir para a luz? Aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7, 22 e 23. A partir do verso 21 ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aí Jesus diz no verso 23, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Vai ter até aqueles, o Evangelho de Lucas vai dizer que, Senhor, porque eles bateram na porta, e o Senhor disse assim, quem sois vós? Nunca vos conheci. Senhor, nós comíamos na tua mesa, participavam da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, mas nunca nasceram de novo, viveram uma vida de trevas. Trevas. Então, queridos, a verdade explícita em Gênesis 1, versículo 4, é que o que Deus separou, não ajunte o homem. Entende, irmãos? Muito interessante. Agora, e o que Deus separou, nós não tem como nós unirmos. Ele fez separação entre luz e
trevas. Então nós não podemos unir isso aí de forma nenhuma. Vamos ver aqui uma outra separação, lá em Gênesis mesmo, capítulo 1, no capítulo 1, agora vamos ler o versículo 6. Gênesis 1, verso 6, que diz assim, muito interessante. Aí vai aparecer algumas bíblias firmamento, no hebraico a palavra aqui é expansão, firmamento e expansão é a mesma coisa. Gênesis 1, versículo 6, disse Deus, haja firmamento, ou haja expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Irmãos, neste versículo 6 aqui, parece que há uma dificuldade que nós temos, porque quando as duas coisas são muito parecidas, nós não as separamos. Então é preciso ter discernimento. Separação entre águas e águas, mas o que Deus está falando aqui, irmãos? Quando uma meia-verdade é pregada, se você não tiver discernimento, você vai receber aquela meia-verdade como uma verdade absoluta. Então Deus fez separação aqui entre águas e águas. Então é preciso discernimento espiritual aqui para nós vermos que certas coisas parecidas são muito diferentes uma da outra. Então, irmãos, nós temos que separá-las. Não se deve, irmãos, por favor, entenda uma coisa, aceitar. Por isso que eu tenho orado para que Deus levante nessa comunidade uma liderança forte, homens corajosos, homens de verdade, que recebam a verdade. Hoje em dia os homens estão umas galinhas, são mandados pelas mulheres. As mulheres falam e eles ficam quietinhos ali com medo de apanhar. Que história é essa? Cabeça da mulher é o homem, mas o homem não pode fazer disso também ser ali o homem biônico da casa, não. A esposa, o Senhor deu para nós, a maior responsabilidade é do homem em amá-la, como Cristo fez com a igreja, amou a igreja e cuidou dela, lá em Efésios 5, versículo 29. Cristo ama a igreja e dela cuida. Ninguém odiou a sua própria carne. Então Cristo também faz com a igreja, amou a igreja e dela cuida. Então, cuidar, amar é doar tempo, é aprender a ouvir a esposa, é poder escutar a esposa, porque as nossas esposas têm uma sabedoria oculta que nós não temos. Elas têm um certo discernimento, a mulher do Senhor, que nós não temos. E muitos homens cristãos que vivem uma vida no lar, comum do lar, e é para nós aprendermos a viver como homens, a vida comum do lar. O que é uma vida comum do lar? É ser também adjuntor da sua esposa, entende, irmãos? Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Eu tenho orado para que Deus levante então homens que se coloquem à porta, no sentido de tomar posição. Vocês sabem, os irmãos que têm o encargo da palavra também aqui, que nós, nas nossas reuniões, nós não admitimos, e ninguém vai subir aqui no púlpito, se nós não conhecermos que tem uma vida adequada com o Senhor, um homem que professa a palavra e vive a palavra, senão aqui não vai subir para pregar, jamais. Entende, irmãos? Senão vai desconstruir aquilo que o Espírito está construindo. Tem muitas pessoas que professam muito amor, mas o coração está longe dele. Coloca o teu dedo aqui, quero conferir com vocês um texto em Tito, capítulo 1, versículo 16. Só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando para vocês. Tem muitas pessoas que professam conhecer a Deus, mas negam a Deus, a sua vida, desmentem aquilo que eles professam. Diz assim, Tito 1, verso 16, presta atenção: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a verdade. Ninguém está perguntando se você conhece a verdade ou não. A pergunta é: você vive a verdade?
Você tem caráter? Você vive um caráter espiritual de Cristo em você? Agora, se você viver por si mesmo, todos nós aqui sem Cristo são mau caráter. Nenhum homem tem caráter. O caráter de Cristo, quando Cristo é minha vida, o Espírito forma o caráter dele em mim. Nós não somos bons, nós somos ruins. A Bíblia fala que nós nascemos com natureza de serpente, de víboras. Pisa numa cobra, para você ver o que acontece. Hélio, você já viu uma cascavel já, Hélio? Você teria coragem de dormir com uma cascavel? Se não morrer, se não nascer de novo, é uma cobra. Por isso que às vezes as pessoas ficam com aquele nervo, aquele veneno da serpente está ali fluindo dentro dela. Ah, mas aqui, irmãos, aqui, vocês sabiam que em muitas reuniões da igreja é ali onde se encontram os maiores hipócritas, né? Que a gente tem uma fachada muito bonita de cristão, mas dentro é um monstro, nunca nasceu de novo. Irmãos, eu tenho histórias, já vivenciei tantas experiências, que pessoas vieram conversar comigo, dizendo isso, olha, nem compensa falar aqui, são coisas terríveis e duras que não vai trazer edificação para nós, aí seria fofoca. Temos que pregar Cristo e a cruz, o Evangelho da graça que salva, liberta e traz vida para dentro de nós. Mas vamos ler o texto aqui de Tito 1, verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, por suas ações. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É uma cambada de evangélicos e crentes sem nunca ter nascido de novo. Falando com muito amor, irmãos, para que a nossa mente seja despertada, a gente possa aprender a fazer separação entre uma coisa e outra. Temos que buscar discernimento. Então, separação entre água e águas, nós não podemos aceitar dentro do povo de Deus qualquer tipo de música. Hoje as igrejas evangélicas estão importando os ritmos do mundo, trazendo para dentro da igreja. As letras estão passando por cima das letras, estão cantando até maldições, são canções que de fato Deus disse através de Amós: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eu não tenho prazer neles, porque não é um louvor adequado, não é um louvor consciente, não é um louvor racional. Qualquer letra, misericórdia, irmãos. Temos que cantar a palavra, ela edifica, o louvor liberta, quando é a palavra. Então, está muito claro esse texto aqui. Queridos, a música de Deus, ela é música divina. A música do mundo é música mundana, não é de Deus. Música de Deus é música das águas que estão acima da expansão. Deixa eu ler junto com os irmãos alguns textos aqui para os irmãos entenderem o que significa essa separação. Abra comigo em Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, verso 7. Temos que ter um certo discernimento. E aqui, essa separação de águas e águas é um assunto muito exponencial, que não dá para a gente tratar assim de uma forma mais aprofundada. Olha só aqui, é 38:7 de Jó, que diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, quando as estrelas da alva, irmãos, há um louvor celestial, há um louvor que é do céu na terra. Então tem que haver essa separação de águas e água de cima e água de baixo. Toda a água de baixo, eu coloquei aqui uma questão do louvor, porque, irmãos, nós precisamos nos posicionar
e não admitir nem aceitar cânticos que não tenham conteúdo fundamentado na palavra de Deus. E louvarmos com consciência, porque nós estamos louvando ao nosso Senhor. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus. Que lindo é isso, irmãos. O louvor tem que ser de cima. Deixa eu citar mais um texto, Salmo 148, versículo 1 e 2. Salmo 148, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes, louvai-o. Entende, irmãos? Louvor que de fato agrada ao Senhor, águas que são de cima. Agora, irmãos, um outro detalhe que é muito importante, que muitos, sob o pretexto de evangelizar os pecadores, vocês sabem que tem aí, vocês já ouviram falar, sobre o pretexto de evangelizar pecadores do mundo. Nós temos que criar um bloco carnavalesco cristão, um bloco evangélico. Ah, irmãos, misericórdia. Isso soa demoníaco. Santo é uma coisa, mesclar com o mundo é outra coisa totalmente diferente. A palavra fala em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é crente ou você é um santo? Aí eu sou um crente, ninguém pode falar que é santo. A Bíblia diz que os nascidos de novo são santos em Cristo Jesus. Como que não vamos ser santos? O Espírito de Deus, o Pai, habita em nós. O Espírito do Cristo glorificado habita em nós. E o Espírito Santo habita em nós. E Deus disse assim: sede santos, porque eu sou santo. E lá em 1 Tessalonicenses, ele disse assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E quem vai operar em nós a santificação é Ele. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda dele. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. É Deus que fará em nós a santificação, mas Ele não vai fazer a santificação se encontrar em nós resistência, teimosia, desobediência. Porque nós gostamos de curtir a vida. Irmãos, vida para ser curtida é a vida de Cristo. Falamos hoje pela manhã, lembrando aquele texto de Salmo 16, 11. Na sua presença há plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpetuamente, irmãos. Então nós não podemos unir aquilo que Deus separou. Águas de cima e águas de baixo. É o sentido no hebraico ali. Estão me compreendendo? Nós não podemos. Deus nos cortou deste mundo, Deus nos arrancou deste mundo pela raiz, Gálatas 1,4. Ele nos desarraigou deste mundo, lembra? Fomos arrancados pelas raízes. E Colossenses 2,6 fala que nós somos plantados em Cristo, nele radicados. Estamos em Cristo, Cristo está em nós. Nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, verso 17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém nasce de novo, o passado dele foi apagado. Isaías 43, 25, o Senhor disse assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Que lindo é isso, né, irmãos? Que obra perfeita e plena foi executada lá na cruz do Calvário. Agora nós vamos querer juntar as coisas? Não, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, etc. E pegar lá e vamos... Não, senhores. Jesus, para alcançar os pecadores, ele disse assim, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho
a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê já será condenado. Ou, como diz lá em João 3,18, já está condenado. E se você morrer hoje? Você tem certeza do seu novo nascimento? Se o Senhor te chamar hoje, irmãos, misericórdia. Se não tem certeza, vai buscar diante do Senhor. Porque sem novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Então, Deus em Cristo nos separou deste mundo para viver uma vida de união com Ele. Como que Deus nos separou deste mundo, irmãos? Lembra daquele precioso texto de Gálatas 6,14? Lembra o que está escrito lá? Lá está escrito assim: mais longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Eu morri para o mundo morreu para mim. Então não tem nenhuma barreira para que eu então conheça o meu Senhor, para que eu caminhe, para que essa jornada a minha peregrinação até a glória. Como diz o apóstolo Paulo no final da sua vida, 2 Timóteo 1, versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que lindo é isso, irmãos, que precioso. Vamos ver mais uma separação, vamos abrir em Gênesis 1, versículo 7 agora. Gênesis 1, versículo 7. Aqui temos mais uma separação que Deus fez, que o homem não pode unir, que diz assim, vamos aqui mais a uma separação que Deus fez. A palavra fala de uma forma tão clara: fez, pois, Deus o firmamento, a expansão, e separou. Olha que interessante agora, irmãos. Separou entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. As águas de cima estão em cima, as águas de baixo estão embaixo. Mas qual que é a lição que o Senhor quer nos ensinar para nós nesta noite aqui? Irmãos, nós precisamos manter a nossa visão espiritual nítida, transparente, para que nunca percamos de vista a linha divisória das águas de cima e das águas de baixo, que está separando as águas de cima das águas de baixo. Essa aqui é uma visão que temos que ter a respeito disso, irmãos. As águas de cima, quando elas vêm para baixo, o que acontece? O perigo grande dela se tornar em dilúvio, destruição. Nós vemos aqui Porto Alegre, recentemente teve ali uma inundação, teve outra inundação aqui em Santa Catarina, teve muitos lugares, teve muitas inundações. As águas de cima, quando ela cai, elas fazem uns estragos. Graças ao Senhor, quando há uma cidade onde Deus o Pai tem o seu testemunho, um povo remanescente, cristãos regenerados, esses irmãos, eles oram ao Senhor pela cidade, oram pelo clima, ora por tudo, e Deus estende a sua mão e abençoa. Esse tempo atrás uma pessoa falou para mim o seguinte: olha, irmão Cláudio, como o tempo está passando tão rápido. Falei, o tempo está voando, mas por que isso está acontecendo? Porque há um povo rebelde, falando de evangélicos que não conhecem o Senhor, um povo crente que não conhece o Senhor, e eles oram, Deus ouve as orações dele. O que eles oram? Para que o tempo voa? Puxa vida, amanhã é segunda-feira, segunda-feira é o dia que nas horas não passam, ai meu Deus, Deus está ouvindo, Deus está atendendo. Estão me compreendendo? Percebe que de repente você amanheceu, já é hora de você voltar para casa do trabalho, e horas estão voando, estão passando que você nem está vendo. Deus ouve as orações dos teimosos, entende? O povo quer, nossa, essa hora que não passa, mas que droga, oh meu Deus. Deus está ouvindo, está atendendo.
as orações deste povo aí, entendeu? Então, queridos, as águas de cima, quando vem para baixo, faz aquele estrago terrível em dilúvio. Elas são destruidoras. Então, elas não são destruidoras quando? Quando elas estão em cima. E as águas que estão embaixo, pelo processo de evaporação, elas vão subir. E só vai subir se forem evaporadas. Mas o que é mais interessante, irmãos, as águas que estão naqueles rios embarreados, sobe as águas, mas a lama fica. E aqui tem um princípio muito interessante. A palavra de Deus fala que lá na glória não vai entrar coisas impuras, não vai entrar quem não é santo, lá vai entrar só filho de Deus. 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Eles foram feitos santos em Cristo Jesus, estão crescendo em santidade. Essas águas, elas vão subir, mas o barro vai ficar. É uma linda figura da ressurreição. Queridos, abra lá comigo em Apocalipse capítulo 21, versículo, vamos pegar aqui o versículo 27, muito interessante, 21, verso 27. O 25, Apocalipse 21, 25 diz assim: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Agora presta atenção no verso 27, 21, 27 de Apocalipse. Nela, lá na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmão, você tem certeza que seu nome está inscrito no livro da vida? Se não tiver, se você vier a falecer hoje, você vai para o inferno, e de lá você nunca mais vai sair. Mas se você creu que foi atraído, incluído, crucificado, morto e ressurreto com Cristo, você não vai para a glória, você já está na glória, porque vocês, Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, já está lá, pela fé. Isso é fato verídico da palavra de Deus, e Deus tem compromisso não com religião, nenhuma religião deste mundo, Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, quando nós nos voltamos para a palavra, a fidelidade dele, que é na palavra, nos alcança, quando nós estamos fixados, alicerçados, firmados na verdade da palavra. Salmo 119, versículo 11: firma os meus passos na tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. Está vendo aqui, irmãos? Então Deus fez separação das águas de cima e das águas de baixo. Nós não podemos unir isto. Entende, irmãos? Agora vamos lá para Gênesis, para nós partir já para o encerramento. Tem mais uma coisa que Deus fez separação, que nós não podemos unir. Gênesis 1, verso 14. Estamos já partindo para o encerramento, irmãos. Diz assim: e também disse Deus, verso 14: haja luzeiros no firmamento, firmamento que é expansão, firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Irmãos, em toda a Bíblia, Deus chama a nossa atenção. Dia é dia e noite é noite. Não podemos unir aquilo que Ele separou. O melhor luar, por mais lindo e claro que seja, não pode ser comparado com o dia. Se você já esteve, alguém já morou no sítio aqui? Eu era um capial, morei muito no sítio. E assim, aqueles pastos, nós tínhamos umas vaquinhas lá,
e subi em cima do morro, aquela lua clarinha, lua cheia. A gente via os bois debaixo das árvores, deitados, mas era noite, não era dia. Então nós não podemos unir, irmãos, luz, dia com noite, porque Deus separou o dia da noite. Também, tempo atrás, teve um eclipse na lua, né? E por mais forte que seja esse eclipse, ele não faz da noite um dia e nem do dia uma noite. Não faz. Porque Deus fez separação. Deus o separou o dia da noite. Então, queridos, o novo nascimento significa a introdução de um novo dia em nossa vida. A luz de Deus raiou em nosso coração, que Jesus, em Apocalipse, fala que Ele é a estrela da manhã. Estrela da manhã é a estrela da alva. Sabe como é que Pedro vai dizer isso? Olha como é que Pedro fala sobre o novo nascimento em 2 Pedro 1, versículo 19. Queridos, que lindo, irmãos. Olha que precioso aqui. Então, o novo nascimento, guarde bem isto, significa a introdução de um novo dia em nossas vidas. 2 Pedro 1, versículo 19, que diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Vocês sabem que a palavra, ela é luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, veja aqui. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia. A palavra profética como uma candeia, uma luz, uma lamparina, que brilha em lugar tenebroso. Onde que a palavra de Deus vai brilhar uma vez que ela penetra em nosso coração? Nas nossas trevas interiores. Entendimento em trevas, a palavra penetra em lugar tenebroso. Aí ela diz assim: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Até que Jesus nasça em você, aí você vai ser um nascido de novo. O novo nascimento é a introdução de um novo dia na nossa vida. Isso Isaías também falou sobre esse dia, irmãos. Vamos lá para Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Muito claro aqui. Os irmãos estão compreendendo, estão entendendo? Está fazendo sentido para a vida dos irmãos? Veja aqui, que diz assim, 60, 1 e 2. Olha que lindo, irmãos. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, vem. A nossa luz é Cristo, e a glória do Senhor. O que é a glória, irmãos? Lembra quando Jesus foi transfigurado lá em Mateus capítulo 17, lá no Monte da Transfiguração? Como que a carne dele fosse aberta, e Pedro, Tiago e João viram a sua glória. O que é glória? Aquele facho de luz, presença excelsa do Senhor. Entende? Então, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante no versículo 2: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas bendito, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Presença dele. O que é a glória? Ele é a glória. Então a glória dele se vê sobre ti. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora eu quero falar a última coisa que
Deus uniu, falei só de separação, né? E que o homem não pode separar. É a nossa união com Cristo. Quando nós estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, ninguém mais pode desfazer isto. Tem muitos pregadores que falam que o Filho de Deus perde a salvação. Deus não desfilha os seus filhos. Como é que nós sabemos disso? Citar de novo aquele texto de João 10, versículo 28. Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ele diz no verso 29, aquilo que meu Pai me deu, que é nós, a igreja, para Ele, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meu Deus, explica para mim, esse Deus e Pai, que é o soberano Senhor, que nem os céus conseguem contê-lo, Ele habita em nós pela fé. Irmãos, quando nós estudarmos sobre a encarnação de Cristo, nós vamos chorar de alegria, porque, oh bendita encarnação, que coisa mais preciosa. Se nós estamos em Cristo, irmãos, ninguém pode mais nos separar. Último texto, Romanos 8, e nós vamos encerrar aqui. E Romanos 8, vamos ler a partir do versículo... Primeiro ele faz uma pergunta aqui linda, um versículo que a gente acha... Nós precisamos até aprender de cor esses versículos. Verso 35, ele faz aqui duas perguntas. Romanos 8, verso 35, escute aí. Ele fala assim, olha: quem nos separará? Porque Deus uniu. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Qual que é a resposta desse versículo aqui? Verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele disse isso. Quem pode separar, irmãos? Ninguém. Você morreu, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida. Vamos celebrar essa semana a vida de Cristo. No meu trabalho, vem perseguição, glória a Deus, vem tribulação, aleluia. Vamos lá. Cristo é a nossa vida. E aquilo que Deus uniu, ninguém pode mais separar. Nem você pode. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque Tu revelaste a Tua palavra aos nossos corações de uma forma tão linda e específica. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, onde nós lemos a Tua palavra e Tu trouxe para nós, ó Pai, toda a interpretação. Pai, nos dá uma memória que seja ela fértil, fecunda, uma memória ungida, abençoada, criativa, dinâmica, inspirada pelo Senhor, para reter a Tua palavra, que essa palavra desça para os nossos corações. Oh Pai, nós colocamos também esta semana diante do Senhor. Vá diante de nós, ó Pai, seja a nossa retaguarda. E que, se o Senhor permitir, quarta-feira nós estaremos aqui para mais um estudo da Tua palavra. Leva-nos guardado para os nossos lares. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.